Olá, meus caros, forte abraço em todos vocês. Vamos dar sequência às nossas videoaulas, hoje falando sobre algo importante para a construção, né, da redação. Vamos falar sobre uso da vírgula. Todos nós sabemos que a vírgula é um sinal que marca pausa na fala. Entretanto, diversas são as regras para o emprego correto no momento em que eu estou desenvolvendo a redação, no momento em que eu estou desenvolvendo as minhas linhas redacionais. Então vamos por partes. Quando é que eu sou obrigado a utilizar a vírgula? Então vamos lá. Primeira parte das regras, então, usa-se vírgula para separar os termos que têm a mesma função sintática. Repare, o universo, vírgula, a vida, vírgula, as pessoas, vírgula, a natureza são provas de que alguém lá em cima pôs o dedo aqui. O universo, a vida, as pessoas, a natureza constituem o sujeito composto. Observe que eu não tenho a presença de um e, não tenho a presença de uma conjunção aditiva. Os elementos estão ordenados, eles estão sendo separados pela vírgula, porque cada elemento, na verdade, constitui um núcleo de um sujeito composto. Então, a colocação da vírgula ela é obrigatória. Regra 2. Usa-se vírgula para separar o vocativo, ou seja, aquela estrutura sintática que funciona como chamamento. Deus, vírgula, ó Deus, vírgula, onde estás que não respondes? Então, Deus, ó Deus, funcionam como vocativo. O vocativo é um termo que precisa ser destacado na construção frasal. 3. O aposto. Vamos ver aqui uma frase. Nosso cérebro, vírgula, o brinquedo mais bem feito que existe, vírgula, tem todos os segredos, inclusive os da felicidade. Tá lá, nosso cérebro, vírgula, o brinquedo mais bem feito que existe, vírgula. Essa estrutura, o brinquedo mais bem feito que existe, é uma estrutura que amplia a ideia de cérebro, ou seja, eu tenho um aposto explicativo. E repare que esse aposto ele pode ser retirado da configuração frasal sem prejuízo do entendimento total. No entanto, aqui ele é colocado ampliando a significação, ele está explicando, ele está acrescentando uma informação a respeito de um termo anteriormente colocado. No caso, cérebro. Vamos lá. Temos de usar vírgulas também para os topônimos nas datas e nos endereços. Reparemos, Curitiba, vírgula, 5 de dezembro de 2020. Curitiba, vírgula, Curitiba é um topônimo. Não se esqueça de que topônimo é um nome de um lugar. Então, nesse caso, eu estou no início de uma carta, por exemplo, colocando o local, colocando a data, então eu vou separar o local da data utilizando uma vírgula. Dando sequência. Os elementos entre os quais houve elipse ou zeugma. Tanto a elipse quanto o fenômeno da zeugma são fenômenos de supressão de termos. O termo, ele, na verdade, está oculto na construção frasal. Lembrando que a elipse é a omissão direta de um termo, e zeugma é a omissão de um termo que já apareceu na construção da frase. Então tem, João amava Teresa, ponto e vírgula, e ela, vírgula, Raimundo. Reparemos, João amava Teresa e ela amava Raimundo. Então, para não repetir o verbo amava, no lugar do verbo coloca-se uma vírgula. E essa vírgula ela é colocada para demarcar a supressão do termo, ok? Lembrando que é um exemplo que muito aparece em vestibular. Então é necessário que você guarde com atenção a utilização da vírgula, nesse caso, da supressão, nesse caso, de ocorrência de elipse ou ocorrência de zeugma. Dando sequência, usa-se vírgula para separar
adjuntos adverbiais e conjunções que se quiser realçar ou quando, na verdade, estiverem deslocadas. Vamos ver. Muitos políticos, vírgula, em época de eleição, vírgula, prometem tudo, até o que não podem. Repare, muitos políticos, vírgula, em época de eleição. Em época de eleição, é um adjunto adverbial de tempo. Deveria estar colocado no final da frase. Nós sabemos que a posição do adjunto adverbial na configuração frasal é o final da frase. No momento em que eu antecipo essa posição, eu sou obrigado a virgular. Uma outra frase bem simples, ele veio à noite. Na verdade, ele veio à noite, o à noite está no final, nessa frase eu não tenho vírgula. Agora, se eu colocar o à noite no começo, à noite, vírgula, ele veio. Então eu tenho uma antecipação, um deslocamento do adjunto adverbial, e nesse caso eu sou obrigado a separá-lo do restante da construção pelo uso da vírgula. Tenho de usar também quando houver complemento pleonástico antecipado ao verbo. Repare, esses homens não lhes devo nada. Esses homens, vírgula, não lhes devo nada. Eu não devo nada a eles. Eu tenho a presença do lhes, mas antes eu já tenho estes homens. Então, eu vou ter, na verdade, sintaticamente, um objeto indireto pleonástico. Coisa que vocês, com certeza, já viram na parte de análise sintática. Para ficar claro, um outro exemplo. O jornal, vírgula, eu já o comprei hoje. Veja bem, o jornal, vírgula, eu já o comprei. Então esse o está no lugar de o jornal, funcionando com objeto direto. Antes eu tenho o jornal, que vai ser o objeto direto pleonástico. Então nesse momento eu sou obrigado a utilizar a vírgula. Dando sequência. Certas conjunções pospostas. Reparemos, não fui à festa, não sei, pois, o que lá aconteceu. Não fui à festa, ponto e vírgula, não sei, vírgula, pois, vírgula, o que lá aconteceu. Aqui também nós precisamos relembrar o estudo de análise morfológica, de classe de palavras, o estudo de sintaxe. Nós sabemos que o pois é uma conjunção que pode ser classificada como explicativa ou, no caso, conclusiva. Quando o pois ele está antes do verbo, ele é explicativo. O pois colocado após o verbo é conclusivo. Nesse caso aqui, não sei, vírgula, pois, o pois ele entra com uma ideia conclusiva. Então, não sei, eu sou obrigado a colocar vírgula, a conjunção ela está posposta ao verbo, e após a colocação da própria conjunção, eu também preciso colocar uma vírgula. Então, na verdade, essa conjunção ela fica intercalada, mostrando o quê? Um destaque, realçando a utilização do aspecto da conjunção. Vamos lá. Dando sequência, como vocês podem ver, há muitas regras. Inclusive eu falei, a ideia de vírgula não é uma ideia tão simples na construção de uma frase. Mas dando sequência, certas expressões explicativas. Você, vírgula, por exemplo, vírgula, é relapso. Isto é, relaxado. Então, olha só, você, vírgula, por exemplo, vírgula, é relapso. Vírgula, isto é, vírgula, relaxado. Reparem nisso, isto é, o isto é uma estrutura de caráter explicativo, é uma estrutura que vai, na verdade, retificar um termo ou uma ideia colocada anteriormente na frase e vai expor de uma maneira mais clara a ideia que você quer desenvolver. Nesse caso, então, também sou obrigado a virgular. Dando sequência, já estamos na 10ª regra. Os elementos paralelos de um provérbio. Casa de ferreiro, vírgula, espeto de pau. Na verdade, casa de ferreiro, espeto de pau é o provérbio.
dividido em duas sequências, então cada fragmento está sendo colocado em destaque, e entre um fragmento e outro fragmento eu sou obrigado a utilizar a vírgula. Orações coordenadas assindéticas. Se a oração ela é assindética, ela não possui conjunção. Ao não possuir conjunção, então há obrigatoriedade de separação, né, das orações pelo uso da vírgula. Reparemos, torce, vírgula, aprimora, vírgula, alteia, vírgula. Então, eu tenho aqui um conjunto de verbos, cada verbo em si configura uma oração e há necessidade de separar essas orações pelo uso da vírgula. 12ª regra. Orações coordenadas sindéticas, exceto as aditivas, por causa do problema E. Vamos analisar com calma e vamos ver qual é o problema. Tá? Olha só. Quis fugir, vírgula, mas a tentação foi mais forte. Ele quis fugir, tá? Ele quis fugir, vírgula, mais, eu tenho no caso aí o mais, que introduz uma oração coordenada sindética adversativa. Então, por conta da presença dessa conjunção, eu sou obrigado a colocar a vírgula. Sou obrigado a executar a separação oracional. Tá? Vamos depois observar com mais calma essa questão do E. Vamos fechar primeiro o conjunto de regras da obrigatoriedade. Tá? Orações subordinadas adjetivas explicativas. Vamos lá. O ano de cursinho, vírgula, que é um dos mais difíceis da vida estudantil, vírgula, será sempre o mais lembrado na vida profissional. Então, lá, o ano de cursinho, vírgula, que é, posso colocar no lugar desse que, o qual, o ano de cursinho, o qual é um dos mais difíceis. No momento em que eu consigo substituir o que por o qual, eu estou dizendo que aquele que é um pronome relativo. E o pronome relativo introduz uma oração subordinada adjetiva. Como há a vírgula, óbvio, não, ela é explicativa. Agora reparem, né, que aqui no caso eu tenho uma ideia de explicação. Por quê? Porque eu estou, na verdade, acrescentando uma informação. O ano de cursinho, que é um dos mais difíceis, eu acrescento uma informação a respeito do ano de cursinho. Então, nesse caso, pela montagem da ideia explicativa, eu sou obrigado a separar essas orações, eu sou obrigado a colocar uma vírgula antes de iniciar a oração subordinada adjetiva aí presente. Dando sequência, orações subordinadas adverbiais, presta atenção, orações subordinadas adverbiais, quando chegamos, vírgula, a festa já havia terminado. Reparem, essa oração, né, quando chegamos, é uma oração subordinada adverbial, temporal, e ela, na verdade, está deslocada. Então, a regra, ela vai mostrar que eu tenho obrigação de colocar a vírgula quando esta oração subordinada adverbial, ela está antecipada, ou seja, ela está iniciando, né, o período, ou ela está no meio desse período. Óbvio que se a oração estivesse na conclusão do período, se a oração estivesse no final da frase, eu não precisaria utilizar essa vírgula. Mas no caso da antecipação do deslocamento oracional, eu sou obrigado a virgular. Então, quando chegamos, vírgula, a festa já havia terminado. A festa, vírgula, quando chegamos, vírgula, já havia terminado. Reparem, o quando chegamos não inicia a oração, mas não inicia o período, mas está no meio desse período. Tá? E a 15ª regra, orações intercaladas. Olha só. A imaginação, vírgula, dizia Einstein, vírgula, é mais importante que o conhecimento. A imaginação, vírgula, dizia Einstein. Então, na verdade, eu coloquei uma oração no meio da ideia principal. Essa
a oração ela poderia até não ser colocada, então ela é colocada para prestar um esclarecimento. Veja bem que ela está intercalada, porque ela está no meio do período, então a intercalação, não, ela obriga a presença de vírgula antes da oração e depois da oração. Note bem, meu caro, você que está aí preocupado já com vírgula, não é para ficar preocupado, eu sei, um conjunto de regras é muito grande, mas a questão é, aos poucos, ir pegando essas regras e aos poucos ir tentando ver como elas se encaixam na formatação dos seus próprios textos. Agora, note bem, essa questão do E. Não se pode usar vírgula E quando une locuções, tá? Então, veja bem, na verdade, pode-se usar a vírgula mais o E quando une orações de sujeitos diferentes, ok? E por motivo estilístico, a presença do polissílabo. Então, vamos lá de novo. Note bem, não se pode usar vírgula E quando une locuções. E pode-se usar a vírgula E quando une orações de sujeitos diferentes e por motivo estilístico, no caso do polissílabo. Olha só. Fui cisne, vírgula, e lírio, vírgula, e águia, vírgula, e catedral. Então, na verdade, o que eu tenho é fui cisne, e lírio, e águia. Eu tenho, na verdade, a mesma função sintática, mas eu tenho a presença de um E. Esse E é constante. Esse E é uma conjunção. Então, essa conjunção, ela se repete. Essa conjunção em repetição é o que nós chamamos de polissíndeto. Então, na verdade, por ocorrência do polissindetismo, então eu sou obrigado a virgular. Agora, repare, eu tenho a seguinte oração. O seguinte período, perdão. João comprou o carro e foi dar uma volta. Então, olha só, João comprou o carro e foi dar uma volta. João é o sujeito da primeira oração e é o sujeito da segunda oração. Então, na verdade, eu tenho duas orações com o mesmo sujeito. Então, se o sujeito se repete, eu não sou obrigado a colocar uma vírgula separando as orações. Agora, se eu tiver João comprou o carro e Maria resolveu testá-lo, então o sujeito da primeira oração é João, o sujeito da segunda oração é Maria. Então, como eu tenho sujeitos diferentes na construção do período, eu sou obrigado a colocar a vírgula entre as orações. Tá? De novo, ou melhor, acrescentando informações. Não se usa a vírgula para separar sujeito, verbo e complemento. Tá? Então, algumas vezes, corrigindo redações, a gente percebe que o aluno, o candidato, coloca uma vírgula entre o sujeito e seu verbo. Isso não existe. Entre o verbo e o complemento. Também não existe. Eu não posso dizer, por exemplo, João, vírgula, conheceu Maria. Não. João conheceu. Eu também não posso dizer João conheceu, vírgula, Maria. Não, porque Maria é o objeto do verbo. Então, guarda isso. Não se usa a vírgula separando sujeito, verbo e complemento. Tá? Não se usa a vírgula para separar termos integrantes, a não ser que se coloque algo intercalado, não? Algo este que deve vir entre duas vírgulas. Também é regra. Tá? Então, também não uso vírgula antes das conjunções e, ou, nem, quando ligam locuções. Tá? Então, prestem atenção a isso. E, ou, nem, quando estabelecem conjunções, ou melhor, quando estabelecem locuções, na construção do período. Tá? E também não uso vírgula antes da conjunção e, quando une orações de sujeito igual. Tá? Na verdade, essas informações elas devem ficar bem expostas a vocês. Guardem esta sequência final e
Qualquer dúvida a mais, deem uma olhada na apostila, tentem fazer os exercícios, tá? E vamos tentar desenvolver com calma, né, a utilização de vírgula, porque o conteúdo é sim extenso, é um conteúdo que não é tão simples, mas com certeza, com uso, com exercícios, nós poderemos chegar a um bom resultado. Ok, galera? Então hoje nós vamos ficando por aqui. Forte abraço em todos. Até a nossa próxima videoaula.